Boa tarde a todos. Para mim é uma satisfação imensa estar com vocês e podendo compartilhar um pouquinho da minha história, é o que vocês irão ver. Isso nada mais é do que uma trajetória de vida com muitas dificuldades, mas que nós estamos aqui para dizer que todo mundo é capaz. Sou Regiane Silva, nascida em Abaetetuba. O meu interior, ele fica no interior de Abaetetuba. É uma cidade a 51 quilômetros aqui da capital. Estou cursando o 6º período de administração e, como já foi dito, fui premiada no quadro Jovens Inventores do Caldeirão do Hulk. Bom, gente, eu sempre estudei em escola pública e sempre tive muitas dificuldades para conseguir chegar à minha escola. E eu mostrarei um vídeo para vocês, onde vai dizer onde eu moro, a distância que eu percorria para chegar às 7 horas na escola. E eu vejo assim que muitas pessoas, ela tem muitas oportunidades, mas muito não agarram. E eu, para me conseguir chegar à escola, eu tinha que enfrentar isso aqui. Na casa de Regiane, todo mundo acorda bem cedo. Seu Sabará, como é conhecido o pai da jovem, sai para colocar matapi. Enquanto isso, Dona Regina prepara o café e em seguida vai acordar os filhos. Bom, meus amores, já está na hora de ir para a escola. Levanta. Bora? Levanta. Ainda são 4 horas da manhã e a correria já é grande na casa da Ribeirinha. É que o ônibus escolar sai daqui a pouco, às 6 horas. E irão seguir por este estreito rio nesta pequena embarcação conhecida como casco. Depois de chegarem ao porto, a caminhada agora é a pé por este ramal de terra batida. O trajeto de 2 quilômetros até o ônibus 7 horas da manhã. O ônibus para em frente à Escola Cristo Trabalhador, onde estuda Regiane. 11h45 da manhã. É o horário que Regiane sai da escola. Refaz todo o percurso mostrado agora há pouco e só chega em casa por volta das 2 horas da tarde. E todos os dias, esse era a minha trajetória para mim chegar à escola todos os dias. Tinha um momento que me dava vontade de desistir, porque eu pensava assim, que nada ia adiantar. Porque era muito comum na minha comunidade nós terminar o ensino médio e ficar ali. Ter os seus filhos, casinha de madeira, de palha, e aí essa era a vida. Então eu dizia assim, que não adiantava a gente passar todo esse sacrifício que vocês estão vendo para depois morrer da beira, como muitos dizem. Mas aí eu sempre tinha uma comigo, que aquilo que me motivava todas as vezes era dar o melhor para a minha família, tirar a minha família da vida que a gente tinha, que não era fácil. E todos os dias eu ia, mas quando eu pensava em desistir, a minha família era a minha motivação. E aí eu todos os dias ia colocar matapi com o meu pai. Meu pai, eu venho de uma família de pescadores de matapi. E aí todos os dias eu ia com meu pai colocar os matapi. E todos os dias o meu pai, ele reclamava que cada vez mais a qualidade do camarão ela estava diminuindo. E ele dizia que aquilo era um problema, porque daqui a um tempo não se tinha mais camarão. E eu ficava preocupado com aquilo, olhava aquela situação, porque era dali que nós tirávamos o nosso sustento. Era dali que a gente ia vender o camarão para poder comprar outros alimentos. Mas só que eu vendo aquela situação, e um certo dia chegou na minha casa uma pessoa. Pessoa esta que me fez uma proposta. Falou assim: Regiane,
tu tens vontade de ser uma pesquisadora? Eu não sabia, não tinha ideia do que seria. Eu aceitei porque ele disse que se eu aceitasse eu ia ganhar uma bolsa de iniciação científica de R$100. E para mim aquilo era tudo. Eu pensei assim, poxa, uma bolsa de iniciação científica, vou poder ajudar minha família. Então eu peguei, eu quero, professor. Ele falou assim, então você tem uma semana para você detectar um problema e ter uma solução e me dizer o que você quer fazer. E aí, como vocês sabem que vida de pesquisador não é fácil, jamais é fácil. Então eu comecei a olhar aquela situação ali ao meu redor e eu dizia, o que eu vou fazer? Mas só que eu vivenciava o problema todos os dias que eu olhava para os rios, todas as vezes que eu olhava para a minha comunidade, que cada vez mais aquilo que estava nos dando sustento estava acabando. Então, o que eu fiz? Peguei e liguei para o professor, falei assim, professor Gilberto, eu acho que eu já sei o que eu quero fazer. E ele falou assim, eu contei o que eu queria fazer, o problema que eu tinha visto, e ele falou bem assim, é isso mesmo, Regiane, se é isso que você quer, então a gente vai fazer isso que você está propondo. Mas assim, para a gente chegar aonde a gente quer, com uma proposta, a gente precisa ter alguém ao nosso lado que acredite na gente. E essa pessoa é o professor Gilberto Silva, que está ali na plateia, né, nos assistindo. E eu digo para ele que ele é um homem que é apaixonado pelo que faz. É um homem que ama o que faz. E sempre quando eu comecei a pesquisar a primeira coisa, não sabia nada de computador. Computador para mim era a minha calculadora que eu usava para fazer cálculo na escola. Então, a primeira dificuldade minha era isso. Como é que eu vou fazer relatório? Como é que eu vou fazer? É um novo mundo para mim. Eu vivia o meu mundo. E ele disse, não, Regiane, você vai conseguir, eu vou te ajudar. E assim nós fomos. Tinha vezes que eu chegava na minha casa que eu não conseguia. Eu chegava, falava um monte de coisa para os meus pais, que o professor queria até mesmo, eu falava assim, que ele brigava comigo e que eu não queria mais fazer aquilo. Aí a minha mãe ligava para ele e ele fazia a minha mãe desacreditar no que eu falei, porque eu não aguentava, eu não sabia mais o que fazer, porque era muito difícil. Mas aí ele nunca desistiu de mim. E aí veio a ideia, que é o matapi ecológico. O matapi ecológico é essa armadilha que vocês estão vendo aqui, tá? O convencional, ele é um espaçamento muito pequeno e ele é feito com fibra, todo o tecido com fibra. E esse matapi, ele captura os camarões pequenininhos. E isso, o ciclo de vida dos camarões, eles são afetados. Então, foi isso que eu detectei, eu olhava, e por isso que cada vez mais ia acabando o camarão. Por quê? Porque todo mundo pescava com esse matapi convencional. E eu olhei para aquele matapi e eu falei assim, ô pai, se a gente aumentar esse espaçamento aqui, será que ele não vai capturar somente os camarões graúdos? Ele olhou assim para mim e ele disse, certamente sim, Regiane, mas nem vem me dar mais trabalho porque eu não aguento mais. Aí eu fiz, então pronto, pai, eu já sei o que eu vou fazer. Então, a partir daí, eu comecei a pesquisar e todos os dias... O meu projeto Matapi Ecológico é uma armadilha ecológica para capturar o camarão. A ideia surgiu foi devido a um problema que eu identifiquei na pesca do camarão, que é a captura dos camarões pequenos. Há mais de 30 anos que eu pesco neste rio e a quantidade de camarão cada vez mais está diminuindo. Os pescadores cada vez querem pegar mais. O problema é que os pescadores, eles capturam os camarões pequenos de forma inadequada. E com isso o ciclo de vida do camarão diminui. Esse matapi ecológico ele é feito com a tala do jupati e também com o cipó tirado da natureza. Com essa ração, que é o babaçu e o farelo, onde nós vamos colocar aqui dentro do matapi, vamos amarrar e fechar aqui. Sendo que ele tem esse espaçamento, que é um pouquinho maior, onde os camarões vão entrar por essa abertura, só que os pequenos, eles vão conseguir sair por esse espaçamento porque é bem maior, que vai capturar apenas os camarões adultos. A dificuldade dela foi enfrentar o pai, porque ela soltava os camarões que estavam grávidos e ele não queria, pensando que ela estava fazendo mal. Mas não, ela estava fazendo bem, né? Normalmente eu achava uma coisa estranha, sabe? Porque eu capturava meus camarões pequeninos, né? Miudinho e misturadinho, né? E aquilo lá eu tava fazendo uma coisa certa, né? Mas
Normalmente eu tava fazendo uma coisa tanto fora do normal. Não me bate, por favor, pai. Olha, Regiane, dessa vez eu te perdoar. Mas a próxima não faz outra, porque como é que a gente vai ficar agora? Sem camarão. A gente vai dar um jeito, mas os camarões vão crescer. A ideia é que se todos usassem o matapi ecológico, né, em 4 a 5 meses, a gente já ia perceber uma diferença muito grande, né, no GIU, por conta que o ciclo de vida do camarão até a fase adulta é curta. Juntamente com meu professor Gilberto, nós doamos 10 matapis ecológicos para algumas famílias e todos os dias pela manhã nós íamos pesar e medir os camarões que se capturavam. Ó, pai, viu? Como só tá pegando camarão graúdo. Olha, pai, tá vendo a qualidade do camarão Olha, que tá mas caindo? é muito sabará. Tá vendo só esses camarão? Olha. Meu Deus. Tá bem graúdo, né, Regiane? Gostou da qualidade do camarão? Tá vendo só essa barra? Como a nossa filha Pode tinha pegar. razão. Legal, né, Regiane? O que o senhor diz? Vale a pena? Funciona mesmo, né? Então, para me chegar a esse resultado, para convencer o meu pai, eu precisava de 10 matapis ecológicos, tudo conforme o que eu tinha adaptado. E aí ele falou assim, que ele não ia gastar tempo comigo, porque era tempo perdido, mas desde que eu desse a minha bolsa durante 2 meses para ele, tudo estaria resolvido. Aí eu falei assim, não tenho outra escolha, eu preciso dar continuidade no meu projeto para ver se vai funcionar. Aí o que eu fiz? Peguei, dei meus primeiros 100 e disse, agora sim a gente conversa. Foi, fez lá os 10 matapi. Aí todos os dias eu ia colocar com a minha mãe. A minha mãe sempre estava do meu lado, mesmo sabendo que não ia dar certo, que era o que ela dizia, mas ela estava ali para me apoiar. Apenas o professor Gilberto sempre acreditou em mim. Não, Regiane, vai lá que vai dar certo, a gente vai conseguir ter um resultado bom. E aí, quando nós fomos pesar, todos os dias nós pesávamos e media os camarões do matapi comum e do matapi ecológico. E quando foi a última semana do mês, o que nós fizemos? Pegamos o matapi ecológico e medimos o comprimento do camarão capturado naquele matapi. E o que nós constatamos foi que 7,1 centímetro, que era o tamanho do camarão que se pegava no matapi ecológico, ou seja, era bem maior do que no matapi convencional. Se capturava menos, porque os pequenininhos saíam e só ficavam os grandes, só que no convencional pegava mais. E aí nós fomos para a feira, eu com meu pai. Porque todos os dias ele prendia, quando era no final da semana, ele ia para a cidade, para a feira, vender o camarão. E quando chegamos lá, eu levei o meu paneiro de camarão, né? Coloquei lá no ato que eu ponho, todo mundo, quanto é o quilo do camarão? Quanto é o quilo do camarão? Aí eu peguei, olha, tá R$8 o quilo. Coloquei e vendi meu camarão. E o papai ficou lá, tentando vender. Olha o camarão graúdo. E o camarão já estava quase estragando. Para ele conseguir vender, foi obrigado a ele vender a R$4 o quilo. Aí, no final, o que constatamos? Que pegamos menos, a qualidade foi maior, mas só que nós tivemos o mesmo lucro. E aí ele pegou, vendeu o camarãozinho dele, fizemos compra, e ele de cabeça baixa, triste, chegou em minha casa, olhou para mim e disse, minha filha, de hoje em diante eu estou com você. E a partir de então, vieram as conquistas. E aí nós começamos, com esse projeto, participar de várias feiras, tanto nacionais quanto internacionais. O meu maior sonho, gente, pode parecer bobagem, mas era conhecer Belém. Meu sonho era conhecer a capital do meu estado. Então, quando eu comecei com este projeto, achei que eu não fosse sair do meu interior. Aí, a minha primeira feira foi no hangar, e eu já ganhei o primeiro lugar e uma credencial para a Eslováquia. Não sabia nem onde ficava, mas eu estava feliz da vida, né? E aí, depois da próxima, fomos para a Febrace, que acontece em São Paulo, ganhei em primeiro lugar, outras premiações. De lá já ganhei credencial para ir para a Mostratec, Rio Grande do Sul, ganhei em primeiro lugar e fui para Espanha.
E lá, aqui, Barcelona, ganhei também uma premiação como melhor projeto internacional, participei da Rio+20, e aí eu pensei que já tinha acontecido tudo na minha vida. Eu disse, já estou realizada. Achava que ia conhecer Belém, já posso dizer que já conheço uma partícula, né, do nosso estado, do nosso Brasil, e até mesmo nunca imaginava atravessar fronteiras. E aí vem a oportunidade de participar do quadro Jovens Inventores do Caldeirão do Hulk. A Regiane o título de Jovens Inventores do Caldeirão. Senhoras e senhores, Regiane Silva, 20 anos, de Abaetetuba, Pará, para o palco do Caldeirão. Tá chique demais, hein? Ia falar, antes de te anunciar, que eu fico muito satisfeito em conseguir provar, através de Jovens Inventores, a capacidade transformadora que a educação tem. Quando você analisa você, disseca a sua vida. Vamos imaginar uma menina que mora no interior do Pará, numa casa de madeira, que eu estava vendo ali, palafita, que acorda às 4h30 da manhã para ir para a escola. Ou seja, podia abandonar a escola, mas não vou acordar todo dia 4h30 da manhã para chegar na escola às 7. E depois ver o teu discurso tão claro, tão eficiente, tão convincente, tão transformador, uma coisa que pode parecer simples, mas que tem todo um fundamento. Tenho um orgulho de ter você aqui e peço mais uma salva de palmas, agora sim, para a Regiane Silva, de 20 anos, de Abaetetuba, no Pará. Eu tenho que agradecer É difícil, gente. Porque eu agradeço primeiramente a Deus, porque Ele tem sido tudo na minha vida. E também as pessoas que Ele tem colocado na minha vida para me ajudar. Primeiramente, meus pais. E depois o professor que me deu essa oportunidade. Não é fácil se envolver com pesquisa, dá trabalho. Mas o resultado maior é quando a gente vê aquelas pessoas com um sorriso no rosto e dizem assim: valeu a pena, Regiane, você está passando esse trabalho, sendo que o resultado está sendo com nós, e isso é minha felicidade. E o que eu estou tendo hoje em mão aqui é um reconhecimento que onde eu vou investir na minha pesquisa, vou chegar onde eu quero, porque eu creio que quando a gente quer alguma coisa, se a gente for atrás, se a gente persistir, a gente consegue. E aí, gente, quando eu ganhei esses 30 mil, o que aconteceu? Eu estava estudando para prestar o vestibular, não passei, que iria cursar engenharia de pesca. E aí, a minha maior vontade era pegar esses 30 mil, pagar uma faculdade à vista para mim prosseguir nos meus estudos. Mas aí, quando eu olhei e vi o que a minha família tinha passado comigo, tudo quanto eles tinham feito por mim, e nessa época que vocês estão vendo, quando chove, a gente não sabia se a gente estava dentro ou fora de casa, porque era muita chuva. E aí tinha vezes que aparecia sempre cobras, porque a maré subia. Enfim, era muito difícil. Quando chovia, a gente tinha que esperar passar aquela chuva passar para a gente voltar para a nossa rede, que aí a gente voltava a dormir. Então, o que eu fiz? Comprei um terreno e aí eu fiz a casa dos meus pais. Não tirei nada para mim, apenas peguei e investi em uma casa para eles. E eu pensei assim: se eu cheguei até aqui com os meus esforços, se eu me esforçar um pouco mais, eu vou conseguir fazer a faculdade, passar naquilo que eu quero e cursar a faculdade que eu sonho. E aí Deus enviou essa pessoa, a Fernanda, que foi minha jurada, e ofereceu uma bolsa de estudo para me escolher a faculdade que eu quisesse cursar, que ela irá pagar para mim. E até hoje escolhi fazer administração porque foi uma área que eu me identifiquei. Devido a tudo isso, surgiu a oportunidade de abrir uma empresa para poder vender os matapis em alta escala. E a partir disso, tudo foi só vitória. Estou aqui para contar isso porque eu acredito muito
que quando a gente coloca a Deus acima de todas as coisas, se a gente quer e se a gente persistir, a gente consegue. E todo mundo é capaz. Obrigada.